programa Concentração Divina, hein? Quero trazer uma palavra aqui. Vou ler Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Se possível, enganarão até os escolhidos. Então aqui nós temos uma passagem que eu tenho que falar da Bíblia. Porque a Bíblia, ela é um manual de vida cristã. A Bíblia é um mapa que nos leva para o céu. E a Bíblia revela quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e quem somos nós. Então a Bíblia, ela tem resposta para tudo. E eu quero falar a respeito da Bíblia, por quê? Porque nós estamos vivendo tempos que, se a pessoa não conhecer a Escritura, a Bíblia fala que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse 1:13, bem-aventurado aquele que lê e que ouve as profecias desse livro. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o povo sofre porque falta o conhecimento. Mas olha como é que termina esse versículo. Porque tu rejeitou o conhecimento, eu te rejeitarei, para que tu não seja sacerdote. Quer dizer, não pode ser pastor. É o que diz o texto. Agora, esse versículo que nós temos no começo, que nos últimos dias surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, está se cumprindo esse texto. Por quê? Aí eu tenho que falar para você aqui, lá em 1 Reis 13 do 15 em diante, 14 em diante, melhor dizendo, começa a falar do homem de Deus. A Bíblia não fala o nome desse profeta. Todo o capítulo 13 fala dele. E a Bíblia não fala o nome, a Bíblia fala o homem de Deus. E a Bíblia diz que Deus deu uma missão para ele entregar um recado para Jeroboão, o rei da época. Mas Deus lhe disse: olha, tu vai falar o que tem que dizer e vai voltar. Não te hospeda na casa de ninguém, não come pão nem bebe água. Esta é a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele entrega o recado, Jeroboão não aceita, a mão dele ficou mirrada, mas o profeta, o homem de Deus, ora e a mão volta ao normal. E o rei, ele convida: não fique no palácio, come alguma coisa? Não. Olha a resposta do homem de Deus: não, porque a palavra do Senhor diz que não é para mim comer pão, nem a palavra do Senhor. E ele sai por caminho. É lógico que Deus não tinha dito para ele revelar o que Deus tinha falado para ele. Ele falou, todo mundo ouviu no lugar. Automaticamente, ali tinha alguns rapazes que o seu pai era profeta. Profeta velho, por quê? Porque era alguém que era profeta, mas estava parado. Não estava executando a obra, por isso que Deus teve que mandar um homem de Deus do outro lugar até aquele lugar. E quando ele chega, ele fala essas palavras, os filhos desse homem ouviram e levaram até o seu pai. Olha, teve um homem de Deus aí, falando com o rei. Por onde ele foi? Por que caminho ele foi? E a Bíblia fala do versículo 14 em diante, que esse profeta, ele vai até o homem de Deus e diz: vamos na minha casa. Eu vou ler aqui, versículo 15. Então o velho profeta disse: venha comigo até a minha casa, coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você nesse lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus, ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. Versículo 18. O velho profeta respondeu: também eu sou profeta, como você. E um anjo me falou
por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Isso era mentira. Olha como é que termina o versículo. Irmãos, nós estamos vivendo tempo onde há muitas religiões, mais de 1000 placas de denominações, muito mais, e aí entra aquela pergunta: quem está certo? A Bíblia, a palavra de Deus. E em meio a tantas denominações, há muitos profetas, profetisas, e nós estamos vivendo tempo onde, se as pessoas não conhecerem a Escritura, vai dizer amém para tudo, vai dizer glória a Deus para tudo. E a Bíblia nos orienta aqui que esse profeta disse para o homem de Deus: eu também sou profeta. É um profeta? Aí a coisa pesou, né? Ele já parou. Não, peraí, ele é profeta também. E nós estamos vivendo esse tempo onde qualquer um diz que é pastor, qualquer um diz que é profeta, e a pessoa, profeta, não. Deus está nos ensinando através desse texto aqui que a palavra de Deus é que vai revelar isso aí. Esse homem: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse. Olhe bem, ele ainda colocou um anjo na história, sendo que a Bíblia diz para o homem: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quer dizer, quem pregaria hoje seriam os homens de Deus, é claro, os homens de Deus. Mas nós vamos ir lá em Jeremias. Eu quero em Jeremias aqui, livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Olha como nós temos que aprender muito com a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvido às palavras dos profetas que profetizam entre vocês, e enche o coração de vocês com falsas esperanças, falando de visões do seu coração, e não o que vem da boca do Senhor. Olhe bem, o que tem de gente para encher as pessoas de falsas esperanças? Muitas vezes a pessoa quer algo, mas Deus quer. Às vezes a pessoa tem um desejo que de repente vai destruir a vida dele, mas ele quer. E às vezes não é a vontade de Deus. Nunca me esqueço, eu estava num determinado lugar e um rapaz estava lá, e eu tive desprazer de ver isso acontecer. Um rapaz chegou para o rapaz e disse: Deus está me mostrando aqui, Deus falou comigo que ele tem uma companheira para ti. E aquele rapaz ficou alegre, ficou faceiro, porque era isso que ele queria. Por isso que eu digo, cheio de boa esperança, né? Ele estava querendo uma companheira, e o rapaz, sabendo disso, Deus mandou te dizer que ele tem uma companheira para ti. Deus até já me mostrou quem é a moça. Quando esse rapaz apresentou a moça, isso aconteceu na nossa frente. Estava eu e mais alguns irmãos. Quando ele apresentou a moça, o rapaz olhou para ele e disse: tem certeza que é Deus que está revelando por ti? E aquele rapaz, com muita convicção: tenho certeza. E aí o rapaz: não pode, aquela moça é minha irmã. Ela é minha irmã. Meu amado, esse rapaz baixou a cabeça, entrou para dentro da igreja envergonhado. Ficou uma coisa assim, muito estranha. Então, amado, ele quis alegrar, quis falar algo de repente, né, para agradar, para dizer que Deus estava na vida dele, porque viu alguém fazer. Agora, olha o que diz no versículo 18, nesse mesmo texto, porque no versículo 16, a Bíblia diz: falam de visões do seu coração e não que vem da boca do Senhor. Como assim? Qual é a boca do Senhor? A Bíblia. Olha o versículo 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e o viu, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Versículo 21. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo
Não lhes falei, mas eles profetizaram. Versículo 22 aqui revela claramente quem é profeta de Deus e quem não é. Bom, mas se estivesse estado no meu conselho, teria anunciado as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Olha o que ele está dizendo aqui. Que o profeta de Deus faz com que o povo escute as palavras de Deus. É o que diz no versículo aqui. E depois ainda diz assim, ó, e teriam feito voltar do seu mau caminho. Quer dizer, leva a pessoa ao conserto. Então, esses textos que eu estou lendo aqui revela que a palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus é que vai revelar toda a verdade. Por isso que em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia fala em Jeremias 23,14: os profetas de Jerusalém vejam uma coisa horrenda, cometem adultério e andam com falsidade, esforçam a mão do malfeitor para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Deus está dizendo aqui que o profeta, muitas vezes, para agradar, vê uma pessoa lá, ó, Deus mandou dizer que vai abrir a porta para você. O cara é um bandido, está cometendo coisas terríveis. Ó, Deus mandou dizer que vai te abençoar. Como que Deus vai abençoar uma pessoa? Porque, meu amado, a Bíblia fala que no texto aqui, que os profetas precisam levar as pessoas ao conserto. Que muitas pessoas estão na igreja, querem ser abençoadas, mas não querem mudar de vida. Não quer consertar a sua vida. E a Bíblia fala: se o meu povo ouvir os meus mandamentos e fizer conforme está escrito, as bênçãos virão e alcançarão por onde quer que andar. Então quer dizer que tem um princípio para ser abençoado. Não posso ser uma palavra, uma pessoa ser abençoada, se ela não segue o princípio de Deus. Pastor, mas eu não sirvo a Deus e sou abençoado. Olha, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Bênção para mim é aquilo que aproxima de Deus. Aquilo que me afasta de Deus, para mim, não é bênção. Pastor, posso ter um carro, posso ter uma casa? Às vezes a pessoa quer tanto ter um carro, quer tanto ter uma casa, e depois que ter? Essa é a questão. Vai permanecer firme? Vai continuar servindo ao Senhor? Porque bênção aproxima de Deus. Se você quer tanto ter um carro e Deus te der, e você continuar buscando a Deus, você não, mas agora que eu vou buscar mais. É bênção. Agora, se você está todo dia na igreja, agora tem um carro, não vai mais? Essa bênção se tornou uma maldição na sua vida, porque te afastou de Deus. Então as bênçãos, ela tem que nos aproximar de Deus. Então, muitas vezes, a pessoa pensa que é abençoado. A pessoa pensa, não, mas não, ela está se afastando de Deus. E aqui a Bíblia diz que os profetas, eles fortaleciam as mãos dos malfeitores. Então Deus vai te abençoar. Deus mandou te entregar. Não é bem assim. As pessoas têm que tomar uma posição na vida. E a Bíblia ainda diz mais. Em Deuteronômio 18, do 9 ao 13, porque as religiões, os falsos profetas, eles têm êxito no sobrenatural. Porque as pessoas gostam do sobrenatural. As pessoas gostam dessas coisas. Agora, olha o que diz em Deuteronômio 18, 9. Eu vou voltar aqui na minha Bíblia. Deuteronômio. O que eu estou pregando aqui, amado, ainda mais no rádio, é uma coisa muito forte, mas vai saber a oportunidade, vai saber o dia de manhã. 18, 9. Olha o que diz. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus lhe der, não aprendam os costumes abomináveis daquele povo. Que não exista entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha em sacrifício, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, ou encantador, necromante, ou que pratica magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor.
e por essas abominações, seu Deus de vocês os expulsará de diante de vocês. É muito forte esse texto aqui, porque ele fala do sobrenatural, e as pessoas gostam disso, e isso faz com que elas venham se afastar de Deus. Deus, ele abomina essas coisas aqui. Agora, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o diabo, ele se transforma num anjo de luz para enganar. Quer dizer, ele fica na forma de um anjo para enganar qualquer pessoa. E se ele pode se manifestar em forma de anjo, se não me falha a memória, está em 2 Coríntios, eu vou abrir aqui na Bíblia, 2 Coríntios, deixa eu achar aqui que eu quero dar o versículo, para você de repente estar em casa, aí você possa ler, 2 Coríntios 11, 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveríamos nos surpreender com seus próprios ministros, que se disfarçam de ministro da justiça. O fim deles será conforme essas obras. Olha o que Deus está dizendo. Que o próprio diabo pode aparecer em forma de anjo. Ele pode aparecer em qualquer forma, para enganar. E lá no Mateus 24, a Bíblia diz que os falsos profetas vão fazer sinais e prodígios. Que são isso? Coisas que as pessoas não estão acostumadas a ver, milagres. Pastor, e como que eu vou saber se o profeta é de Deus ou não então, pastor? Já que eles podem operar, já que eles podem fazer coisas estrondosas, como que eu vou saber que é um profeta de Deus ou não é? Em Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestido como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Pode uma árvore boa dar mau fruto? Então, está falando de obras. Está falando de fruto. Fruto é obras. Então, meu amado, muitas vezes a pessoa, fez um milagre, pastor, é de Deus. Meu amado, o camarada está com a vida toda, vive na prostituição, uma vida dissoluta. Mas é um profeta de Deus, pastor. Negativo. Me perdoe dizer, olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 2. É forte, mas eu tenho que ler. Romanos, capítulo 2. Olha o que diz, amados. E eu vou ler no versículo 21. Você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega que não se deve roubar e rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba os templos? Você que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado por vossa causa, por causa de vocês. Olha bem, é forte isso aqui. Então, por isso que a Bíblia fala em Mateus 7, 21, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu, mas só aquele que faz a vontade de Deus. Agora, olha o que diz no versículo 22. Muitos naquele grande dia vão vir na minha presença dizendo, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu anunciei o evangelho, eu fiz grandes coisas no teu nome, mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, operou, mas estava praticando iniquidade na vida dissoluta, na prostituição, na mentira. E aí Deus está dizendo aqui, não te conheço. Então, é muito forte o que eu estou dizendo aqui, mas nós temos vivendo tempo que as pessoas estão trocando talento por conduta. Opera milagres, canta bem, prega bem. Aí não importa se tem a vida toda errada, se está com a vida, não. Deus está dizendo que nós não podemos trocar o nosso procedimento, o nosso caráter, a nossa personalidade por talento. O cara pode ser bom, mas assim como os outros, tem que seguir os princípios de Deus. A Bíblia fala em 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, nos últimos dias os homens irão abandonar a fé, por dar ouvido
a espíritos e a doutrina de demônios. É uma coisa muito séria que os demônios estão operando na face da terra. Enganando. Quem, pastor? No capítulo 24, é isso que me preocupa. Em Mateus 24, 24, a Bíblia diz, se possível, até os escolhidos. Então é muito séria a coisa, nós temos que estar ligado na palavra de Deus. Temos que estar por dentro. Em 2 Tessalonicenses 2,9, a Bíblia diz, o aparecimento de Níquel é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Agora, por que Deus permite? Aqui no 2 Tessalonicenses diz, eu vou abrir aqui, vou ler aqui para nós. Olha o que ele diz. 2 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui, eu quero ler porque é bom que a gente possa ver e você pode até apontar. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, 9. Ora, o aparecimento de Níquel é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que estão perecendo. Olha por que Deus permite. Porque não acolher o amor à verdade para se salvarem. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos aqueles que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, muitas vezes a pessoa não aceita o que Deus diz, a Escritura. Deus permite que ele acredite no mentiroso. Deus permite que essa pessoa até opere sinais para que essa pessoa seja enganada, porque ela não acredita naquilo que a Bíblia diz. Ela não aceita a palavra. Lá em João 8,47, a Bíblia diz, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Então quem é de Deus, ele vai escutar a palavra de Deus. E por quê, pastor? Porque em Romanos 8,17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então esse homem que teve lá, o homem de Deus, que eu comecei falando lá no começo, Deus não disse que era para ele parar no caminho. Deus não disse que era para ele expressar aquilo que Deus falou para ele. Ele falou. E ele parou na beira do caminho. Deu tempo do homem, do velho profeta chegar até ele e disse, vamos na minha casa? Eu também sou profeta. E a Bíblia diz que esse homem mentiu para ele. E ele foi até a casa desse homem. Aí o Espírito de Deus entrou naquele velho profeta que estava mentindo e disse, porque tu desobedeceu a ordem do Senhor teu Deus, tu não vai dormir no sepulcro dos teus pais? E a Bíblia diz que quando ele saiu dali, os leões mataram ele e ficaram do lado do corpo para ninguém pegar. Ele começou bem. Então o importante não é como começa, mas é como termina. A vida dele terminou ali. Foi usado por Deus e mesmo assim perdeu a vida. Irmão, você que está escutando, de repente você é um profeta, você é um missionário. De repente você é um povo que está escutando os profetas e você está confuso. O que eu devo seguir? A palavra de Deus. Tudo é na Escritura. Tudo tem que ter base bíblica. Às vezes a pessoa até entra num culto e vem aquela ansiedade, vem aquela coisa dela entregar alguma coisa. Eu tenho que entregar essa mensagem. Eu tenho que entregar essa mensagem. Deus está me mostrando aqui uma mensagem para me entregar. Eu entrego ou não entrego? Daqui um pouco o pregador que está pregando começa a falar justamente aquilo que estava dentro dele. Que ele estava pensando, é para me entregar? Não. Deus estava colocando dentro dele e fez o pregador falar para confirmar aquilo que Deus está falando com ele. Porque nós muitas vezes somos precipitados. Nós temos que parar, prestar atenção. Eu sempre ensino na igreja que ter discernimento é prestar atenção. Se tu prestar atenção, tu vai ter o discernimento. Senão, não. Se tu prestar atenção no movimento, tu vai saber quando o diabo está agindo e quando Deus está agindo. Então nós temos que ser, Deus ele é preciso, ele fala que nós temos que a todo momento vigiar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Então nós temos que estar sempre atentos, para nós não ser pego de surpresa. E a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. O diabo ele age na face da terra. E ele age de forma muito astúcia, com muita astúcia e muita sagacidade. O diabo faz uma mentira parecer verdade.
Então nós temos que conhecer muito bem a palavra de Deus. Nós temos que estar dentro da Escritura. Senão qualquer um nos coloca no bolso. Deus, ele quer levantar um povo que venha seguir a Escritura. Não o que qualquer um diz. Qualquer pessoa vai lá e diz. Então nós temos que conhecer a Escritura. A Bíblia fala em Mateus 24. Se você ler todo o capítulo, ele começa a falar dos sinais. Ele fala, nos últimos dias, eis que se alguém disser que o Cristo está no deserto, não saia. E se alguém disser que ele está no interior da casa, não acrediteis. E hoje, como você vê com muita facilidade as pessoas, Deus está me mostrando Jesus com uma bandeja, com uma flor para te entregar, e está do teu lado, hein, Jesus aí, ó. E aí tu fica pensando, mas Deus, o próprio Jesus falou, se alguém disser que ele está no deserto ou está no interior da casa, não acredite. Porque o próprio Jesus falou, eis que eu vou, e não me vereis mais até que eu venha. Foi o que Jesus falou. Pastor, e quem é que está operando na face da terra? O Espírito Santo. Porque Jesus falou, eu vou, mas eu vou enviar outro. Está se referindo a outra pessoa, outro. O Espírito Santo, que o mundo não pode conhecer, mas ele habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo é que torna claro a Escritura. O Espírito Santo é que nos dá entendimento. O Espírito Santo é que nos leva a fazer a obra de Deus como tem que ser. Muitas vezes a pessoa diz, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho dentro da minha vida, mas o Espírito Santo tem uma missão, tem uma tarefa. Qual é a tarefa dele, pastor? E isso é a prova de que uma pessoa tem o Espírito Santo e que ela não tem. Qual, pastor? Lucas 4,18. O Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. Olha para quê? Para evangelizar o pobre, para abrir a vista do cego, para libertar o oprimido, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha para que o Espírito Santo de Deus está na vida da pessoa. Lucas 4,18. Por que o Espírito Santo está na vida da pessoa, pastor? Atos 1,8. E sereis revestidos do poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo está na vida da pessoa, a pessoa é uma testemunha. Não adianta a pessoa sapatear, gritar, falar em língua estranha, se ele não é uma testemunha, se ele não evangeliza, se ele não abre a vista do cego, se ele não anuncia o ano aceitável do Senhor. É tudo fachada, é tudo conversa. Meu amado, se tem uma coisa que salva, é a Bíblia, é a pregação da palavra de Deus. Nos mostra o caminho, se nós tomar a decisão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. A Bíblia fala em Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que nos dá direção. É a palavra de Deus que nos livra do pecado. Em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 15, versículo 13 está escrito, vocês estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Então tudo está na palavra, meu amado. Não podemos sair dela. E por que, pastor? Porque esta palavra que nós pregamos, que nós anunciamos em Apocalipse 19, 13, ele estava vestido com uma roupa suja de sangue, e o seu nome pela qual se chama é a palavra de Deus. A Bíblia está revelando que a palavra é o próprio Jesus vivo, meu amado. E Jesus veio cumprir toda a Escritura. Ele disse para os fariseus, examine as Escrituras e vocês vão ver que elas falam de mim. Meu amado, então tudo está na Escritura. Jesus não usou poder para derrubar o diabo, ele usou a Escritura. Está escrito, foi o que Jesus disse. Então quero que você não saia da palavra. Não vá atrás de conversa de homem, não vá atrás de conversa de pessoas. Vá atrás daquilo que a Escritura diz. Se esse homem, essa mulher de Deus traz para você a Escritura, é esse aí. Esse é o homem de Deus. Agora, se traz argumento humano, cuidado, meu amado.
cuidado, porque a Bíblia está dizendo para nós que nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas, falsos cristos, enganarão a muitos, e se possível, até os escolhidos. Está acontecendo. Vamos tomar uma posição em Deus, vamos começar a ler a Bíblia, né? Vamos voltar atrás, naquele tempo que as pessoas andavam com a Bíblia, liam a Bíblia, não era qualquer um para enganar o povo de Deus, não. Hoje é o tempo da informação, tem as redes sociais, aplicativos e tudo mais, só que ali tem todo tipo de ensinamento. E um livro, se você vai ler um livro, ele pode ser bom, ele pode ser ruim. Tem alimento que você come estragado, você para no hospital, pode até morrer. Então você tem que saber que alimento você está recebendo, tá? Porque o alimento ele pode matar. O que eu estou aprendendo? Tem base na Escritura? Então, meu amado, vamos tomar muito cuidado. Deus está mandando esse recado, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Deus está dando um recado para você nesta manhã através da Bíblia, através da Escritura. Vamos tomar cuidado. Não vamos seguir qualquer um que diz que é pastor, qualquer um que diz que é missionário. Vamos ver se a Escritura confirma isso, se a palavra de Deus confirma isso, se ele está na palavra. Amém? Fique com essa palavra. Nós vamos rodar a primeira canção, já voltamos com o programa Concentração Divina.